Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento de reflexão, para mais um momento de partilha, para mais uma aula. Então, eu me chamo Edson, professor Edson, e nós vamos trabalhar aqui no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com esta disciplina, uma disciplina que vai nos ajudar muito a aumentar o nosso conhecimento dentro desta área que nós escolhemos para a nossa vida, que é a educação. Então, nestas 6 aulas que nós teremos, nós vamos trabalhar com a educação não formal. Claro que nós vamos pincelar também a educação formal, a educação informal e os diversos tipos de educação, né? E também dentro dessas temáticas, nós vamos adentrar em outras áreas para que nós possamos entender melhor a nossa disciplina. Então, sejam todos bem-vindos às nossas aulas e que possamos aproveitar ao máximo. Então, para darmos início, nós temos aqui o capítulo 1 que fala desta educação não formal no processo educacional. E ele vem nos dizer o seguinte, que a educação não formal é aquela que ocorre fora do sistema formal de ensino, mas sendo complementar a este. Então, quando a gente escuta por aí, a educação não formal, que tipo de educação é essa? Nós sabemos que a formal, ela tem toda uma sistematização, e a não formal, ela acontece em outros lugares, porém, ela não deixa de ser aquilo que agrega o nosso conhecimento, que agrega a nossa formação como cidadão. Mas na frente nós vamos ter exemplos sobre este tipo de educação. Então, esta educação é um processo organizado, mas geralmente os resultados de aprendizagem não são avaliados formalmente. A educação não formal tem como objetivo resgatar de forma efetiva valores essenciais para a formação de cidadãos protagonistas de sua própria vida, trazendo para eles a prática da cidadania, apreensão social, profissionalização, reforço escolar, dimensão sociocultural, entre outros. Então, neste pequeno trecho, já nos traz assim uma grande bagagem do que é essa educação não formal quando ele coloca. É um processo organizado, só que os resultados, eles não são, de certa forma, considerados, entre aspas, para um sistema de educação como o formal. Mas é uma educação que acontece, é uma educação que agrega. Inclusive, nós ouvimos muito dizer que é impossível formarmos cidadãos sem valorizar aquilo que ele já traz consigo do seu meio social, né? Então, dando continuidade, nós temos aqui este slide, este esqueleto que vai nos mostrar aqui como é que se divide essa educação. Nós podemos até observar que a educação não formal e a informal, que muitas vezes a gente se pergunta qual é a diferença entre elas. Elas têm uma pequena diferença, mas elas se abraçam. Por exemplo, na educação formal, que acontece em espaço formal, que são nas instituições de ensino básico e superior, dentro da escola, né, dentro das universidades. Então, essa é a educação formal, essa é a educação que nós temos que apresentar números, que nós temos que seguir normas, que nós temos que estar ao pé da letra ali dentro das leis. Enquanto os outros 2 tipos de educação acontecem em espaços não formais, que são os espaços do nosso dia a dia. Porém, cada espaço desse traz para nós uma forma de conhecimento, né? Por exemplo, nesse espaço não formal, que são as instituições como museus, centros de ciências e parques, ao adentrar estes espaços, nós aprendemos por meio do tato, por meio da audição, por meio da visão e etc. E isso também pode acontecer dentro nas instituições, nos espaços como praça, praia, rua e parque. Todos esses ambientes são ambientes de formações. O que nós vamos diferenciar aqui é como acontece cada uma delas. Então, ainda falando dessa educação formal, não formal e informal, a educação formal trata-se do que ocorre dentro de escolas públicas e privadas, cursos de aperfeiçoamento e treinamento e etc., onde o desenvolvimento das aulas acontece na maioria das vezes dentro de uma sala por meio de livros didáticos, lousa e caderno, ou seja, seguindo toda uma formalidade
do sistema educacional, né? E a educação informal está diretamente voltada ao comportamento, hábitos, valores não intencionados e não institucionalizados. Por exemplo, são a igreja, e as praças, os locais que nós temos de forma informal, aos quais nós dialogamos. Não são pensados, por exemplo, não são, de certa forma, direcionados anteriormente, mas acontece a aprendizagem. E a não formal, nós vamos ver que ela ocorre no período inverso a que o aluno frequenta a escola regular. Eu saio da sala de aula e volto para a minha comunidade. Eu agrego ainda mais conhecimento sobre a minha formação. Porém, aquela formação ela não será exigida por meio de avaliação. Então, esta é a educação não formal. Além disso, a divulgação científica pode fazer parte da educação não formal, estabelecendo um importante meio para que as pessoas possam aprender sobre conceitos que apenas teriam acesso na escola formal, né? Nós vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento. A expressão educação não formal começa a aparecer relacionada ao campo pedagógico, simultaneamente a uma série de críticas ao sistema formalizado de ensino, em um momento em que diferentes setores da sociedade, como o serviço social, saúde, cultura, pedagógico e outros, veem o universo escolar e a família impossibilitados de representar todas as demandas sociais que lhes são cabíveis e impostas ou ainda desejadas. Portanto, por meio dessa visão que surge a educação não formal, porque a educação não formal ela é aquela que faz com que o cidadão reivindique os seus direitos, né? Com que ele conheça também os seus deveres. Por exemplo, as comunidades formadas, comunidades quilombolas, ONGs, todas essas instituições, elas são espaços que trazem essa formação para o indivíduo, dele conhecer os seus direitos, os seus deveres, conhecer, discutir temáticas, abordar situações, problemas da sociedade e reivindicar por melhorias. Porém, é uma educação que nós aprendemos, mas que não vem sistematizada, por exemplo, pelo governo federal, mas que faz parte da nossa formação como indivíduo, como ser humano, para que nós possamos crescer. A educação transmitida pelos pais na família, na interação com os amigos, no convívio diário e em clubes, teatros, leituras de jornais, revistas, livros e etc., são considerados temas da educação informal, aquela que ocorre nos espaços de possibilidades educativas no decurso na vida, tendo caráter permanente. Ou seja, é o nosso dia a dia também. É aquilo, os nossos espaços, os ambientes aos quais nós, de certa forma, invadimos, no bom sentido, mas aqueles espaços que nós buscamos diariamente estar andando, estar visitando, e assim nós passamos a ter contato com isso. Ao chegar em casa, uma revista, um livro, um jornal, né? Tudo isso faz parte da nossa formação informal, que é uma leitura que não nos é dada por uma sistematização educacional, mas que nós temos acesso, nos ajuda na nossa formação. O que difere a educação não formal da informal é que a primeira, né, no caso a não formal, existe a intenção de dados dispostos a criar, proporcionar ou buscar determinadas qualidades com objetivo. A não formal, como ela acontece de forma basicamente organizada, porém intencional, mas não com os padrões de sistematização da educação brasileira, mas ela tem sua intenção de ensinar. A informal, ela acontece por meio de momentos aos quais nós nos deparamos no nosso dia a dia. Então, inicialmente, a educação não formal era vista como um conjunto de processos delineados para alcançar a participação de indivíduos
a determinados grupos, por exemplo, de alcance rural, de envolvimento comunitário, de educação básica ou planejamento familiar. Tudo isso aconteceu dentro dessa educação não formal, ela surge justamente para isso, para saber que a pessoa lá do campo, o menos favorecido, ele precisa de espaços para obter conhecimento, para dialogar, para discutir e, por fim, para reivindicar os seus direitos. E essa educação não formal, ela surge por meio de problemas socioeconômicos. É isso mesmo, é aonde nós estamos divididos em classes dentro de uma sociedade. E aí surge a educação não formal para que nós possamos acrescentar à nossa formação esse tipo de conhecimento. Então, essas mudanças econômicas, sociais, principalmente com relação ao mundo do trabalho, ocorrentes nos anos 90, trouxeram grandes destaques à educação não formal. Portanto, a educação não formal vai além do assistencialismo, visa ao desenvolvimento de valores, acreditando que a aprendizagem se dá por meio das práticas sociais, respeitando as diferenças existentes para a absorção e elaboração dos conteúdos implícitos ou explícitos no processo de ensino e aprendizagem. Pois é, esses programas que são reivindicados e que são adquiridos por meio governamental, por meio do assistencialismo, que acontece, tem toda uma formação dentro desse assistencialismo na maioria das vezes, mas a educação não formal não é só isso. Ali é uma reivindicação, é um momento de ganho, de sucesso por parte das reivindicações, mas vai muito mais além que isso, para que o cidadão se torne realmente um homem, uma mulher respeitada, digna de tudo que lhe pertence. Os espaços de educação não formal deverão ser desenvolvidos segundo alguns princípios, como, olha só onde é que vamos apresentar e observar esses espaços. Apresentar caráter voluntário, por exemplo, nas ONGs, ao se inserir dentro de uma ONG, você está tendo ali uma educação não formal, porém é um espaço voluntário. Proporcionar elementos para socialização e solidariedade, visar o desenvolvimento social, Olha só, esse ponto é muito importante, visar o desenvolvimento social. Por quê? Você está buscando ali o desenvolvimento de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. Não é somente o seu, mas está dentro da educação não formal. Favorecer a participação coletiva, todos discutem, todos participam. Proporcionar a investigação e, sobretudo, proporcionar a participação dos membros do grupo de forma descentralizada. Assim, devem ser considerados os desejos e anseios da comunidade com a qual se pretende trabalhar e, partindo de estudos do conhecimento da realidade em questão, fazer uma integração com as ações a serem desenvolvidas. A melhor forma de nós observarmos a educação não formal são dentro dessas comunidades, são dentro dessas ONGs, são dentro dessas instituições que já diz o nome, não formais, são dentro desses espaços, aonde existe o trabalho coletivo, aonde existe uma busca pelo conhecimento que vai além de livros institucionalizados, mas que buscam todo para todos, que busca desenvolver uma comunidade, que busca soluções para os problemas sociais. Então, quando a escola é vista como um espaço social, levando em conta os constantes processos de construção de identidade, sendo eles de caráter pessoal e social, automaticamente temos que pensar em práticas que o tempo todo nos façam manter parceiros da sociedade, favorecendo processos onde a mesma possa integrar e transformar. E aí nós vamos, aqui dentro da nossa área de pedagogia, nós vamos ver qual é o nosso papel. Costumo dizer que o pedagogo, ele é aquele que tem e que ainda pode buscar ainda mais essa formação de ser humano, uma formação bem completa, uma formação onde lhe dá bagagem para trabalhar desde o nascimento até a velhice do indivíduo,
E, com isso, trabalhar com o ser humano é trabalhar em todos os espaços aos quais o ser humano está. Por isso, o pedagogo, ele se encaixa nesse contexto da educação não formal. O pedagogo é um profissional da educação que trabalha em vários setores educativos com o objetivo de formar sujeitos em instituições escolares e não escolares. Portanto, você como pedagogo, nós não estamos ou não devemos estar inseridos apenas lá dentro da escola, né, que é uma instituição formalizada, mas nós podemos estar lá no meio da comunidade, em qualquer outro espaço, educando, formando e também aprendendo, sendo ainda mais formados. Assim, o pedagogo percebe sua importância em outros espaços que não sejam somente os da escola formal e acaba por ingressar em vários espaços, como recursos humanos de empresas, treinamentos em empresas, na orientação de projetos sociais em ONGs, trabalhos como educador social, em museus e demais setores da sociedade civil. E assim, nós podemos ainda, nessa nossa formação, nos engajar dentro disso que é considerado a educação não formal, que é a educação popular, né? É até uma frase, duas palavras que nos traz assim muito sentido. Educação popular. Todos nós passamos por ela. Então, educação é formação. É, portanto, bem mais do que informação. É o aprofundamento ou imbecilização de sentir, pensar e agir. A educação que queremos é a formação de pessoas mais sábias, é a busca do equilíbrio e aprofundamento dos sentidos, das emoções, dos conhecimentos, da atuação. É a transformação do senso comum em bom senso, em sabedoria, né? Então, a educação popular, ela é compreendida como aquela que não está institucionalizada, ocorre dentro e com os grupos populares. É determinada pela realidade e sua perspectiva é histórica. Desenvolve-se na sociedade para se contrapor ao projeto educacional dominante. Por isso, é adotada em diferentes contextos, principalmente pelos movimentos sociais do campo e da cidade, e pela educação de jovens e adultos. Tem uma direção social crítica. Então, essa é a educação social, essa é a educação popular, né? É uma educação social. Educação popular é esta que nos faz sentir emoções, é esta que acontece ali de forma intencional e que acontece de forma para fazer com que nós cresçamos em todos os sentidos, principalmente com essas emoções, com essas aprendizagens, né? E ela é bem nítida quando ela acontece, principalmente na zona rural, quando ela acontece no campo, quando ela acontece numa conversa dialogada com as pessoas mais idosas, né? Essa é a educação que nós buscamos também aprender, porque ela é importante para a nossa vida. E logo daremos início ao capítulo 2, portanto, fique atento, aqui encerra o capítulo 1 e logo nós voltaremos com o capítulo 2 e até breve.